Senhores parlamentares presentes, eu quero ocupar aqui essa tribuna para falar um pouco sobre os trabalhadores do Serviço Público Federal, que nesse momento, aliás, não nesse momento, há mais de 60 dias, se encontram em greve. Nós temos trabalhadores da saúde, trabalhadores dos hospitais federais, aqui no Rio de Janeiro, em outros estados, trabalhadores da educação, como é o caso dos servidores das universidades federais, não só os servidores administrativos, mas também os professores em várias universidades, também estudantes decidiram em assembleia aderir a esse movimento. Temos trabalhadores do Banco Central, trabalhadores da Polícia Federal, trabalhadores do Judiciário Federal, enfim, um conjunto de trabalhadores do Serviço Público Federal que se encontram em greve. Além desses trabalhadores, outros também já anunciaram a sua adesão e vão realizar assembleias para aderirem a essa mobilização nacional, que é o caso dos fiscais da Agricultura, dos trabalhadores da Secretaria de Patrimônio da União, os trabalhadores da imprensa nacional. E apesar da invisibilidade imposta a esses movimentos pela imprensa, porque a imprensa chegou a noticiar a greve dos servidores, particularmente dos servidores das universidades federais, quando da apresentação de uma proposta pelo governo, como se aquela proposta resolvesse o problema daquela greve, daquela mobilização, o que não resolveu, porque a proposta apresentada pelo governo beneficiava apenas uma parcela de professores já em final de carreira, o grosso da categoria, tanto dos professores como dos técnicos administrativos, não eram beneficiados por essa proposta do governo. E aí, nesse momento, a imprensa apresenta a proposta como uma solução para a greve e depois trabalha a recusa do movimento como uma radicalização desse movimento. Então, a não ser nos momentos que a imprensa tira para atacar a mobilização desses servidores, ela impõe uma invisibilidade que acaba ajudando o governo a fazer uma política de omissão, que é o que o governo federal vem fazendo até agora em relação a esses trabalhadores. No dia 31 de agosto agora, termina o prazo que o governo teria, é o prazo limite, né? Portanto, termina o prazo que o governo teria para apresentar propostas que pudessem mexer com o orçamento da União e, de alguma forma, construir uma saída, né? Construir uma saída para esses trabalhadores do serviço público que estão em greve. Então, eu venho a essa tribuna para, de alguma forma, publicizar isso, na medida em que existe essa invisibilidade imposta ao movimento dos trabalhadores, mas também para fazer uma reflexão e chamar os responsáveis do governo federal, a presidenta da República, Dilma Rousseff, a que ela faça aquilo que é necessário de ser feito nesse momento, que é negociar com esses trabalhadores. São mais de 60 dias esses trabalhadores em greve e não existe um processo de negociação efetivo que possa levar a uma solução para esse impasse. E aí é importante dizer para a presidência da República e dizer também para os ministros, para as autoridades que estão envolvidas nesse problema, que não são apenas os trabalhadores do serviço público que estão prejudicados, o que por si só já seria muito ruim, porque os servidores públicos federais, da mesma maneira que outros trabalhadores do setor público, merecem respeito, merecem atenção, merecem salários dignos, merecem planos de carreira, condições de trabalho dignas. Então, se por si só já é muito ruim que os servidores estejam vivenciando essa relação, essa problemática, é muito ruim também, né, que a população que precisa do serviço desses servidores esteja nesse momento desassistida. Porque por mais que exista a preocupação dos servidores em garantir o atendimento básico, o atendimento emergencial, o atendimento essencial, que é garantido em todas as greves,
Isso, por si só, já dada a carência, né, de serviços que a população já vivencia, a gravidade da greve, né, se impõe à população. Então é muito importante que o governo federal faça uma reflexão e imediatamente abra negociação com esses trabalhadores para que efetivamente essas greves possam ser encerradas, os servidores possam conseguir, se não tudo aquilo que estão reivindicando, mas que possa existir uma ponderação entre as reivindicações dos trabalhadores e entre as possibilidades do governo, mas uma saída tem que ser dada, porque a nossa população, a população que usa os serviços públicos aqui do nosso estado e de outros estados, não podem continuar sem esses serviços. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Hospital de Laranjeiras, o Hospital de Bom Sucesso, o Hospital da Lagoa, o Hospital de Jacarepaguá, são todos hospitais federais que estão em greve com as suas atividades paralisadas, fazendo atendimento apenas emergencial. Outros ministérios, como o da Agricultura, os trabalhadores do IBGE, enfim, estão com as suas atividades paralisadas. E nós não podemos ficar olhando o governo federal esperar o dia 31 de agosto chegar para simplesmente dizer a esses trabalhadores que a lei não permite mais que haja um processo negocial. Não é justo com os trabalhadores e também não é justo com a nossa população que depende dos serviços públicos, né, que deveriam estar sendo prestados de uma outra forma. Qual é a alegação que a Presidência da República e os ministros colocam para esses trabalhadores do setor público de não poder negociar? Dizem que existe uma crise no país, né, e que em função dessa crise, que tem a ver com a crise internacional, não pode existir nenhuma concessão para o setor público, que a prioridade da Presidência da República, isso está em todos os jornais, é a prioridade de satisfazer a iniciativa privada para gerar empregos. Pois vamos só dar uma olhada num dado. Nos últimos 2 anos, o governo federal fez 200 bilhões de isenções fiscais ao setor privado em nome da criação de empregos. Sabe o que é isso? 200 bilhões de reais em 2 anos de incentivos fiscais para a criação de empregos. E aqui a gente tem que deixar claro uma coisa: toda vez que o governo federal, né, dá incentivos fiscais a uma empresa, ela está ao setor privado, está dando incentivos ao setor privado que obtém lucros com a sua prestação de serviço. O setor privado não trabalha de graça, ele não é um serviço assim, ele obtém lucros. Então, se por um lado nós não somos contra a concessão de incentivos, nós temos que discutir a quais empresas esses incentivos têm que ser dados. Qual é o retorno que o Estado, qual é o retorno que a população, qual é o retorno que os governos nos estados têm com esses incentivos que são aplicados. Porque, na mesma prioridade que existe de incentivos para a iniciativa privada, tem que existir também investimentos no setor público, porque é o setor público que faz a primeira prestação de serviços essenciais à nossa população. Então, aqui eu quero apresentar um apelo, né, quero fazer parte daqueles que estão trabalhando contra a invisibilidade que está imposta à greve dos trabalhadores do setor público federal. Quero fazer um chamado a todos os outros parlamentares, né, que ajudem movimentos dos trabalhadores do Serviço Público Federal. Não é possível que após 2 meses de greve esses trabalhadores continuem da mesma maneira. Não é possível que a gente olhe aqui no nosso estado, que já tem uma carência tão grande na área da saúde. Nós sabemos das dificuldades que nós temos aqui na área da saúde. Nós sabemos que os hospitais federais aqui do Rio de Janeiro são hospitais de média e alta complexidade. O que significa que muitas pessoas que são atendidas nessas unidades participam de filas que duram de 3 a 4 a 5 anos para poder fazer uma cirurgia. Que a cada dia de greve num hospital federal, são milhares de cirurgias que são desmarcadas, que se deixa de fazer, são milhares de procedimentos que não se realizam e que vão lesar a população de uma forma muito grave.
porque tem pessoas em filas esperando por cirurgias e por procedimentos há 5 anos. Essa é a realidade dos nossos hospitais de média e alta complexidade. Então, cada dia de greve num hospital desse é de um prejuízo incalculável para a nossa população, para as famílias e para todos aqueles que dependem, né, dos serviços públicos da área da saúde. Então, nesse sentido, é que eu faço esse apelo. Não são apenas os trabalhadores da saúde, são também os trabalhadores das universidades, as universidades que são os nossos centros de formação, as universidades que são, né, os nossos centros de excelência. É muito importante que todos entendam a necessidade de se construir uma pressão objetiva para que essa greve possa ser encerrada e para que as reivindicações desses trabalhadores possam ser atendidas. Então, faça esse pronunciamento, porque quero me somar a todos aqueles trabalhadores e a todos aqueles parlamentares que vão estar juntos nessa semana, num conjunto de iniciativas, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto em Brasília, buscando uma solução negociada para a greve dos servidores públicos federais. Muito obrigado, senhor presidente.